Olá, tudo bem? Sou o professor Nakamura e essa é a revisão do Direito Penitenciário, Lei de Execuções Penais em áudio, aula 1. Eu vou fazer uso de pouquíssima doutrina, vou fazer uso da lei, inclusive recomendo que você leia a lei seca ou utilize este áudio para fazer outras atividades como caminhada, limpar a casa ou até antes de dormir. E também vou fazer uso da jurisprudência e das principais pegadinhas que mais caem em concurso. Muito bem, Lei 7.210 de 84. Quais são os princípios do direito da execução penal? Isso aqui cai em concurso e você precisa saber. Não exatamente o que cada um quer dizer. Geralmente eles perguntam quais são os princípios e eu vou citá-los aqui. Princípio da humanidade, secularização, não marginalização ou não discriminação das pessoas presas ou internadas, legalidade, taxatividade, individualização da pena, jurisdicionalidade, novatio legis melius, ou seja, a aplicação da lei mais benéfica, consubstanciada na súmula 611 do STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então, se sobrevier uma lei que favorece ao condenado, quem vai aplicá-la não é o juiz que o condenou, mas sim o juízo das execuções. Outro princípio, proporcionalidade. Princípio da intranscendência da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Princípio da celeridade do processo de execução penal ou da razoável duração. Princípio do numerus clausus, que é o princípio da capacidade prisional taxativa, e o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal subjetiva. Se precisar, volte o áudio nessa parte. Uma súmula muito tratada em concursos, mesmo de nível médio, como seria de uma polícia penal, é a súmula vinculante 56. Ela diz o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no recurso extraordinário. Muitas vezes, a questão vai ou trazer essa literalidade da súmula, ou vai contar um caso que não tem vagas no estabelecimento penal e isso não autoriza a manutenção do condenado em um regime prisional mais grave. Ou seja, se não tem vaga no semiaberto, meu amigo, isso não é culpa do condenado, né? Isso é uma falta de estrutura do Estado e o condenado ele não pode pagar por isso. Então, se ele foi condenado ao regime semiaberto ou aberto, isso não pode autorizar, né, ele ser colocado em um regime fechado simplesmente porque não tem vaga em uma colônia agrícola, por exemplo. Olha só, prosseguindo aqui. A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar. Então, se por um lado, na súmula anterior a gente viu que, não tendo vaga, ele não pode ir para um regime mais grave. Só que esse julgado do STJ muito cobrado em concursos, o informativo 632 trouxe também o outro lado da moeda. Não quer dizer que ele vai imediatamente para o regime domiciliar, para a prisão domiciliar, vai para casa. Então, se não tiver vaga, o que tem que fazer, né? Terão que ser adotadas as seguintes providências: a saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se assim vagas para os reeducandos que acabaram de progredir. Então, por exemplo, alguém que está progredindo do fechado para o semiaberto
e não tem vaga no semiaberto, ao invés de já mandar esse cara para casa, pro domiciliar, que seja com tornozeleira e tudo mais, mas antes disso, deverá haver a saída antecipada de quem já está no semiaberto trocando pro aberto. E aí sim encaixar o pessoal que está saindo do fechado pro semiaberto. Outra providência a ser tomada, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas. Então é uma liberdade restringida, porque monitoração eletrônica, monitoramento eletrônico. E também cumprimento de penas restritivas de direitos e ou estudo aos sentenciados em regime aberto. Muito bem. Outra coisa que cai muito é o seguinte, essa súmula vinculante 56, qual que é a súmula vinculante 56? Aquela que fala que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, não tendo estabelecimento, ele não pode ir para o regime mais grave. Só que essa súmula, ela não se aplica ao preso provisório. A lei de execuções penais, sim, se aplica ao preso provisório, mas essa súmula 56 não se aplica. Por quê? Porque o preso provisório, seja da prisão preventiva, prisão temporária, ele está na prisão, só que ele está em um caráter cautelar. A prisão preventiva, ela não tem diferentes regimes. Ela é o regime fechado e pronto, né? Enquanto subsistir os seus fundamentos. Então essa súmula vinculante não se aplica, tá bom? Beleza, isso já caiu inclusive para a prova de promotor em 2022, para você ver que realmente é algo que é cobrado. Certo. Você também tem que saber o triplo sentido da culpabilidade. A culpabilidade, ela também é trazida se você está estudando direito penal, e aqui, na lei de execuções penais, há um triplo sentido da culpabilidade. Culpabilidade como fundamento da pena, culpabilidade como elemento de determinação e culpabilidade como conceito contrário à responsabilidade objetiva. Ou seja, a responsabilidade objetiva é aquela que só requer a comprovação de nexo, dano e ato ilícito. Né? O ato, o nexo e o dano. Você não precisa comprovar a culpa. Só que aqui você sim precisa. Se você quer aplicar a uma falta grave, você sim precisa comprovar a culpa. Mas calma, porque o policial penal ele tem fé pública na palavra dele. Então, devido à evidente dificuldade de produzir provas dentro de uma prisão, né? A palavra do policial penal, ela tem fé pública, ela tem presunção relativa de veracidade, ou seja, se você está estudando para polícia penal ou algo da carreira, né, saiba que o policial penal, se ele falar, olha, esse preso ele me desobedeceu, e desobedecer o policial penal é uma falta grave. Então, claro, admite prova em contrário, mas saiba disso. Né? Assim como não pode ter uma responsabilidade objetiva, a lei também trouxe, a lei e a jurisprudência, né, trouxeram uma proteção para o policial penal. Muito bem. Progredindo. Vai cair sobre teorias, geralmente cai de forma superficial. Você só precisa saber quais são elas e basicamente o que elas falam. Então vou resumir em uma frase, porque é o que cai. Teoria absoluta ou retributiva. A pena é um fim em si mesmo. A justa retribuição pelo mal injusto praticado pelo criminoso e analisa o fato numa perspectiva pretérita, passada. Então a pena é a justa retribuição pelo mal injusto. Alguém que furtou vai ter a pena do furto. Alguém que cometeu um homicídio vai ter uma pena mais grave, porque é um crime mais grave. E assim por diante. Teorias relativas ou preventivas. A prevenção geral, coletividade. A pena é útil para desencorajar
a coletividade. Isso tudo em tese, né? O bandido ele não pensa na pena e tudo mais, mas se você quer passar no concurso, você precisa responder de acordo com as teorias, beleza? Então é o seguinte, prevenção geral, coletividade. A pena é útil para desencorajar a coletividade. O pessoal vê a pena, fala, homicídio, 6 a 20 anos, acho que eu vou ficar de boa, acho que eu não vou matar não, vou engolir minha raiva aqui. Dentro da prevenção geral, nós temos a prevenção geral positiva e a prevenção geral negativa. A prevenção geral positiva. A pena é útil para desencorajar a coletividade que ainda não delinquiu. Prevenção geral negativa. A pena é útil para sensibilizar, fidelizar a coletividade ao ordenamento jurídico. E a prevenção especial do condenado. Então, nós vimos a prevenção geral da coletividade, que tem a prevenção geral positiva e negativa. A prevenção especial do condenado, a pena é útil para desencorajar o condenado. E também se divide em prevenção especial positiva e negativa. A prevenção especial positiva, a pena é útil para corrigir, tratar, ressocializar o condenado. Já a prevenção especial negativa, a pena é útil para neutralizar o condenado. Não neutralizar de matar, mas neutralizar, quer dizer, ele preso ali, ele não vai voltar a cometer outros crimes, né? Se você ficar muito em dúvida sobre essas palavras, pense nas seguintes palavras-chave. A lei de execuções penais, ela se aproximou das finalidades de retribuição e prevenção especial positiva. Se você só conseguir gravar alguma coisa, grava isso. Finalidade de retribuição e prevenção especial positiva. Isso caiu para delegado PC da Polícia Civil de Maranhão, caiu para defensor público e cai para Polícia Penal, nem se fala. Tá certo? Então, vamos seguindo. Agora a gente já começa aqui também no estudo da lei seca, né? Artigo 1º, execução penal tem por objetivo 2 objetivos: efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, cumprir as disposições da sentença, e 2, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, a ideia é que essa prisão, né, além de cumprir o que foi disposto ali na sentença, é também proporcionar condições para que ele possa voltar à vida social depois de cumprir a sua pena. Se você concorda ou não, se você na prática você vê isso ou não, né, vamos deixar para depois, porque o que você precisa é responder certo no seu concurso. Beleza? Beleza. Seguindo aqui. Há uma discussão, né, se a lei de execução penal, né, qual seria a sua natureza político-criminal. Parte da doutrina fala que, como ela foi feita antes de 88, ela não se compatibilizaria com a Constituição. Não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Você sabe bem que leis anteriores a uma Constituição, por exemplo, a Lei de Execuções Penais é de 84, a Constituição de 88. A lei, ela não se torna inconstitucional. A lei, ela ou é recepcionada pela Constituição e mantém sua vigência, ou não é recepcionada pela Constituição. As leis, no controle de constitucionalidade, elas só são declaradas inconstitucionais, né, as leis posteriores à Constituição. Beleza. Essa tese prevaleceu no STF? Não, e você precisa saber disso. O STF decidiu que o preso, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. Então, tem razão, né, essa ressocialização do preso. Tá bom? Beleza. STF que decidiu, né? Beleza. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional
será exercida no processo de execução na conformidade desta Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal. Então, qual que é a natureza jurídica da execução penal? Há uma corrente minoritária, que seria um caráter puramente administrativo. Então, o administrador prisional, né, teria discricionariedade na execução da pena, sem controle ou revisão do judiciário. Segunda corrente, também minoritária, um caráter puramente jurisdicional, porque seria um mero procedimento complementar à sentença. Não seria uma nova ação de execução penal. Agora, você precisa saber que o Brasil adota a terceira corrente, posição majoritária, da natureza mista, híbrida ou complexa. Por quê? Porque há tanto disposições no plano administrativo quanto no plano jurisdicional de cumprir a sentença. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Eu já vi inúmeras questões colocando não se aplicará ao preso provisório, inúmeras questões. Então, essa lei vai se aplicar sim ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral militar. Ué, professor, mas o que você tinha falado lá que não se aplica ao preso provisório? A súmula vinculante 56, que diz que se não tiver vaga em um determinado regime, ele não pode ir para um regime mais grave. Mas é porque o preso provisório, né? A gente não fala de regime do preso provisório. Ele está preso e pronto, enquanto persistir a fundamentação que o juiz deu, né? Nesse ponto aqui, você já tem que saber de duas súmulas. E não me vem com essa que concurso não cobra súmula. Mesmo o de polícia penal está cobrando, porque são súmulas específicas do que você vai trabalhar, né? E se você está fazendo prova para Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, analista, vai cobrar mais ainda. Súmula 716 do STF. Preste atenção. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, antes do trânsito em julgado, você pode progredir de regime ou aplicar uma aplicação imediata do regime menos severo determinado na sentença. Ué, mas como é que é isso? Ora, imagine você, um preso que ficou, alguém que ficou preso de forma preventiva, estava ameaçando testemunhas e ficou lá, prisão preventiva. Aí saiu a condenação, né? Só que ele está recorrendo, mas já tem condenação. Admite-se essa progressão do regime. Por quê? Né? Porque imagina ele ficou lá preso preventivamente por 1 ano. Ou ele não tinha um bom advogado, né? A gente sabe que a maioria aí não tem advogados próprios. Então ele ficou lá preso 1 ano. Ele pode usar esse tempo mesmo antes do trânsito em julgado. É isso que a súmula diz. Então, admite-se. E a súmula 717 diz o seguinte, do STF. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato do réu se encontrar em prisão especial. Então, não impede a progressão de regime de execução de pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato do réu se encontrar em prisão especial. Se você se embananar todo, lembra na prova, não precisa do trânsito em julgado para aplicar algo favorável ao condenado. Beleza? Você já vai matar essas duas súmulas. E caem muito, caem muito. Eu resolvi mais de 160 questões para elaborar essas aulas aqui. Muito bem. Preso provisório. Vamos terminar essa aula aqui e vou falar só o ouro da Bahia, só o que cai sobre o preso provisório, então muita atenção. Depois você ouve de novo essa aula aqui. Preso provisório é a pessoa presa por força de prisão cautelar. Pode ser a prisão preventiva e pode ser a prisão temporária.
ele vai ficar separado do condenado por sentença transitada em julgado. Conforme o artigo 84 da Lei de Execução Penal, a gente já vai tratar dos artigos nas próximas aulas, mas já leva isso para o seu coração. Ele vai ficar separado do condenado por sentença transitada em julgado. Outro artigo campeão cai muito. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Mas o preso provisório vai ser classificado pela Comissão Técnica de Classificação, conforme artigo 6º. E para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, cai muito isso aqui, e outra coisa que cai é que só poderá ser executado o trabalho no interior do estabelecimento, parágrafo único do artigo 31. Nossa, mas o trabalho é obrigatório? Sabe aquela história? Ah, o preso tinha que trabalhar para pagar o que ele custa. E ele trabalha, o trabalho é obrigatório, mas atenção, o trabalho é obrigatório e não compulsório. Ninguém vai entrar na cela e vai pegar o condenado lá à força. Vai falar, olha, você vai trabalhar. Ah, não quero trabalhar. Tá bom, é falta grave. Nas próximas aulas vamos ver todos os efeitos da falta grave, mas prejudica muito o condenado. Então, o trabalho é obrigatório, mas não é compulsório. E para o preso provisório, não é obrigatório para o preso provisório. E, se o preso provisório quiser trabalhar, vai ser executado só no interior do estabelecimento. E mais, ainda sobre preso provisório, suspensão dos direitos políticos não se aplica aos presos provisórios. Suspensão dos direitos políticos, que é um dos efeitos da sentença, não se aplica aos presos provisórios, pois pressupõe condenação do transitado em julgado. Então, se você já viu uma sentença criminal, já trabalhei muito nisso, já tem ali as disposições para intimar a justiça eleitoral. Por quê? Porque há a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado. Então não se aplica aos presos provisórios. Isso aqui também cai muito. Aplicam-se os deveres do condenado aos presos provisórios. Artigo 39, parágrafo único. Aplicam-se também os direitos do preso aos presos provisórios, como, por exemplo, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Inciso 8º do artigo 41. Estão sujeitos a sanções disciplinares, como, por exemplo, a falta grave. Então, o preso provisório pode ser punido com falta grave, sim. Artigo 44, parágrafo único, acumulado com o artigo 50, parágrafo único. É possível RDD, Regime Disciplinar Diferenciado aos presos provisórios, artigo 52, parágrafo 1º. É possível permissão de saída aos presos provisórios. Atenção, não é possível saída temporária. É possível permissão de saída. Não confunda. Várias questões falam que é possível saída temporária ao preso provisório. Não é. É possível permissão de saída. Nas outras aulas vamos ver as diferenças. É possível remissão aos presos provisórios. Vamos ver também a remissão do trabalho, do estudo. É possível livramento condicional aos presos provisórios. O preso provisório pode ser transferido a presídio federal. É cabível prisão domiciliar ao preso provisório, conforme o Código de Processo Penal, artigos 318, 318-A, e é possível a progressão de regime, conforme a súmula 716 que a gente já mencionou. Vamos supor que ele fica preso lá um tempão, e a condenação dele ia dar um determinado período ali, que já pode ser aplicada a progressão de regime.
beleza? Então vamos ficando por aqui. Isso aqui é para mostrar que às vezes não adianta só mandar você ler a lei. É importante ler a lei? É, mas de forma esquematizada é muito melhor. Então deixa o seu like aqui, se inscreva e não perca. Se você gostou, faz um comentário. Eu posso trazer aulas com slides se você gostar, mas aí tem que ter uma aderência aí do público, beleza? Vamos juntos, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe e até a